Becker, seja bem-vindo aqui ao Timbucast, parabéns pelo acesso. Tem fôlego para mais entrevista ainda? Para mais quanto tempo, hein? Boa noite, Renato, João, Atos, Chapa. Tem fôlego, é necessário, faz parte do processo. Eu tenho um crédito bom de entrevistas, o pessoal reclama que eu não participo muito de entrevista de programa, então tem fôlego ainda. Tem lenha para queimar em relação a isso. Guilherme, aqui o microfone. Seja bem-vindo aqui ao Timbucast. Primeira vez, né, que Guilherme dos Anjos participa aqui. A gente já se intrometeu algumas vezes de puxar Hélio para participar com a gente, mas é a primeira vez com o Guilherme e a circunstância é a melhor possível, né? Olha, um prazer estar aqui com vocês. A gente que acompanha muitas notícias do Náutico desde que aqui passamos, né, pela primeira vez comigo, pelo menos, através de vocês, né, via internet, sabendo como está o clube, né, aprendemos a gostar desse clube e não podia ter um momento melhor realmente, um momento de consagração, de um trabalho que começou de uma forma muito difícil e terminamos de uma forma muito positiva, talvez de uma forma que poucos se imaginavam. Mas a gente tinha muita consciência daquilo que poderia ser feito, aquilo que a gente poderia alcançar, e naturalmente com um apoio muito grande por parte, principalmente do Bruno. Ele sabe disso porque os anseios nossos eram muito grandes, a exigência nossa era muito grande para se produzir resultado, e ele conseguiu nos dar tudo aquilo que era necessário para que a gente atingisse um objetivo tão importante para o Náutico nesse momento. Vamos lá, Bruno, queria que você começasse falando para a gente, recapitulando um pouco, tá? Acho que vale a pena, principalmente nessa etapa da chegada de Hélio, da chegada de Guilherme, quando vocês ali perceberam que faltava, que precisava de algumas mudanças, e eu acho interessante você comentar como foram feitas essas mudanças, o que mudou com a chegada de Hélio. Hélio e Guilherme vêm falando muito sobre essa questão de centralizar decisões. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Vamos lá, eu acho que mudou o modelo de gestão do futebol. O Guilherme até já falou isso numa entrevista recente, foi da própria coletiva pós-jogo. É uma forma de trabalho de centralizar mais as decisões, mas o interessante é que é uma centralização e que houve uma participação da presidência na construção das decisões. Então, a demanda era posta, a necessidade era colocada na mesa e a gente trabalhava a solução. Tá? Nós reduzimos o momento da decisão. É claro que aí é um perfil meu enquanto gestor à frente do clube de ouvir. Eu sempre escuto. Uma decisão mais simples ou mais complexa, eu procuro escutar aqueles que participam na ponta daquilo ali, para que a minha decisão seja mais embasada e eu tenha conforto. Mas na tomada de decisão, naquela reunião final, existia esse grupo fechado, e muitas das vezes nós fizemos a reunião, eu e o Guilherme, e disse, não, é isso aqui, então vou cravar isso aqui. Então isso passa muito pela confiança no trabalho de Hélio, de Guilherme, no perfil dos dois. Muitas das vezes até algumas decisões menores que eram tomadas, mesmo a gente sem se falar, e sair alinhado aquilo ali, já pelo fato de se conhecer o perfil de cada um e o entendimento de cada um. Então acho que essa foi a mudança maior. Houve um entendimento muito grande de todo o resto da estrutura do futebol. É claro que no início causa um desconforto aqui, outro ali, talvez para alguns uma certa insegurança, pode ter passado, é natural, mas todos compreenderam. Quando a gente vê o trabalho evoluindo na prática, todos passam a ter aquela unidade. Embora continue havendo discordância, mas disse, não, a gente vai seguir. A decisão é essa, o modelo é esse, o método é esse, vamos seguir. Então, essa talvez tenha sido, Atos, a maior mudança dentro do ambiente do futebol. Só para emendar na mesma pergunta, Guilherme, muito se fala quando você tem
esse protagonismo, né, do treinador, você que faz parte ali da comissão junto com o Hélio, que esse modelo seria entregar a chave do clube. Sempre tem esse tipo de crítica. Como é que tu enxerga isso? Eu também queria que tu me falasse, e agora no Náutico, porque essa é uma visão que externamente a gente fica com essa impressão. Se agora, uma espécie de carta branca que você recebe no Náutico, de Bruno Beck, até pela uma relação de proximidade, de confiança que vocês têm, se tem uma diferença de outros clubes, que mesmo que vocês tenham ganhado ali uma confiança do presidente de outros clubes, que aqui é diferente, porque a impressão que dá é que vocês têm mais a confiança da gestão. Olha, para ser muito sincero, isso é um formato de trabalho que a gente vem desenvolvendo e evoluindo. Esse formato é a primeira vez que a gente trabalha aqui com relação, principalmente, é o que eu venho sempre mencionando em algumas entrevistas, do professor se tornar mais um head coach e eu me tornando um coach, quase que um treinador, uma divisão de algumas responsabilidades um pouco diferente. Mas essa questão de centralizar a tomada de decisão do futebol, em tudo que impacta nas 4 linhas, a gente centraliza muitas vezes, a gente já passa a ingerir em algumas outras áreas que se impacta no futebol. Vou dar um exemplo, a comunicação está impactando no futebol por causa disso, disso, daquilo, nós vamos reunir com a comunicação, vamos desenvolver alguns processos que são dos nossos pedidos, daquilo que a gente entende como melhor. Então a gente modificou uma questão ou outra, e todos os departamentos compreenderam isso muito bem. Isso não é só daqui. Essa parte a gente sempre teve nos clubes de futebol. Na minha opinião, a grande diferença que a gente tem é que aqui eu tenho, juntamente com o professor, uma coisa que é difícil no futebol. Eu lido com pessoas que falam a verdade. E isso é algo, por incrível que pareça, difícil. É muito fácil você, enquanto presidente, chegar para a sua torcida e falar: nós vamos montar o time do acesso. Passei por isso em outro clube. Nós vamos montar um time do acesso. Um time do acesso hoje numa Série B, vocês estão acompanhando tão bem quanto eu, eles estão ali disputando, todos eles, nenhum dos times tem menos de 3,5 milhões de folha. E aí você vem e fala isso sem problema nenhum. Contanto que você tenha a infraestrutura necessária, o elenco necessário para poder atingir aquele objetivo, e aí a gente tem que ter a cobrança em cima da comissão, do contexto. Então a gente alinha com os clubes e muitas vezes não ocorre aquilo que foi alinhado. Então acho que o grande diferencial aqui está sendo esse. Então essa carta branca, na maneira de dizer, ela existe, mas existe com muita comunicação. Não existe uma tomada de decisão onde sai em linha reta, passando por todos os setores, sem nenhum diálogo. Pelo contrário, eu busco, por exemplo, tomar uma decisão com a comunicação, e a gente vai trazer o Luiz da comunicação, todos os meninos envolvidos, o presidente, a gente sente que é necessário ter o envolvimento de outra pessoa que tem uma experiência. O Fábio já esteve envolvido em alguns momentos assim, o Edgar já esteve envolvido, agregando com aquilo que ele tem de conhecimento do futebol. Então, é sempre uma tomada de decisão em conjunto, principalmente naquilo que a gente escuta, na informação, na importância de cada um. Porém, toda vez que impacta no campo, e se a gente tem uma tomada de decisão aonde um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e nós pensamos da forma C, normalmente a forma C é quem a gente vai bater na tecla, é isso que a gente fala, que discute, né, que a última tomada de decisão, no fim das contas, é do professor. Ela é nossa, por quê? Porque a gente entende que isso impacta no resultado, e a gente tem que dar uma centralizada muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes se diverte, né? E quem realmente tem a responsabilidade do resultado somos nós. Então a gente faz questão de muitas vezes ter a tomada de decisão um pouco com a gente, mas como eu mencionei, a importância de cada setor, porque eu não tenho conhecimento tão específico de todas as áreas, mas eu tenho um conhecimento pelo menos geral para poder discutir com qualquer área hoje do futebol. Me preparei para isso. O professor com a experiência muito grande, eu um pouco atrás dele nesse sentido de experiência. Então acho que esse é o grande lance desse formato de trabalho, e conseguindo aqui, é muito legal, conseguindo explicar um pouco para vocês a especificidade, a característica desse trabalho e como ele realmente funciona, como esses processos são estabelecidos dentro do clube. Só para complementar, aí em relação a esse tema, acho que o Guilherme foi muito feliz quando diz: o que impacta dentro do campo do futebol tem que ter a participação de quem está à frente do futebol. Não foram poucas as reuniões que nós fizemos no CT,
isso foi uma decisão que foi tomada também antes, inclusive, da chegada de Hélio Guilherme, de que eu passei a despachar, trabalhar pelo clube mais no CT do que na sede. Transformei o quarto numa sala da presidência e a gente fez com que houvesse uma migração dos setores de marketing, comercial, comunicação. E isso é algo, Bruno, que não sei se você vai lembrar, mas lá atrás, quando a gente fez entrevista com você candidato, nas primeiras tentativas de eleição no Náutico, eu já dizia que o presidente ele tem que estar no CT, porque é ali onde o Náutico ocorre, né? Então, o gado engorda o olho do dono. Né? Isso, e quando a gente tira, não o setor por completo, a gente não criou uma condição ainda de fazer isso 100%, acho que está em construção disso, mas quando a gente desloca um funcionário da comunicação, por exemplo, e ele passa a trabalhar no CT, a gente cria uma situação diferente. E, para vocês terem ideia, principalmente nessa fase final do quadrangular, a gente chegou a discutir em conjunto com os setores, inclusive com a presença de Guilherme, representando o futebol, aquela chegada do ônibus na sede, aquele novo formato ali do torcedor passar naquele corredor. Então, foi colocado, será que aquilo vai impactar positivamente ou não? Será que, qual é o efeito para o jogador? O pessoal até disse que os jogadores gostaram daquele outro formato, né? Isso. Passando pelos atletas. Exato. Né? Então, tudo isso, Renato, é levado em consideração numa decisão, numa tomada de decisão. Não é a participação de Guilherme ou de qualquer outro setor do clube que significa que você vai entregar na chave. Não, a gente está trazendo para participar e, obviamente, quando aquilo impacta no campo, o que vai ter um peso maior para a minha tomada de decisão é o ponto de vista do futebol. Ô Bruno, Guilherme falou muito sobre a falar a verdade, sobre a quantidade, às vezes, de uma folha para disputar um acesso. Hoje, o futebol, assim, tá uma coisa de maluco. Você acompanha alguns times, assim, que fazem uma folha gigantesca. E você analisando o Náutico na Série C, eu acho que, dos últimos anos, esse é o time de acesso. Eu acho que esse foi o time que o Náutico fez uma folha com jogadores específicos ali que ganham até acima de um teto histórico do clube, que foram muito importantes para o acesso. Eu queria que tu explicasse um pouquinho da engenharia financeira que foi feita, do esforço que foi feito para que a gente chegasse aqui com o objetivo concluído, porque não foi por acaso. Eu acho que o Náutico ter ousado lá no começo do ano, tanto na contratação de Hélio Guilherme, que todo mundo sabe que foi uma ousadia do clube, quanto numa chegada de um Vinícius, por exemplo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa engenharia financeira e sobre essa ousadia que o Náutico teve para chegar nesse momento e a gente está aqui dando entrevista feliz, né? Perfeito. Quando eu decidi ir para Goiânia com o Ítalo para conversar com o Vinícius, assim como foi também a chegada do Hélio de Guilherme e toda a comissão, por um lado é uma decisão fácil, porque não se questiona. Ninguém vai se questionar se Hélio, a comissão e o Guilherme é bom ou ruim para a Série C, se Vinícius é bom ou ruim, não se questiona, é unanimidade. Então é uma decisão fácil nesse ponto de vista, mas é uma decisão extremamente complicada do ponto de vista da responsabilidade, inclusive financeira. Seria muito simples, vou trazer, a torcida vai aplaudir, mas e daqui a 2 meses, 3? Como é que a gente vai pagar essa conta? E se não pagar, é natural que as coisas comecem a desandar, a ter ruído, é natural. O que foi que a gente fez? Eu falei isso agora há pouco em outra entrevista. Me lembro quando o Hélio e o Guilherme chegaram e toda a comissão, se falou muito, é o all-in da gestão. Seria um all-in se fosse, vou trazer e vamos ver o que vai dar. Vamos deixar o acaso aí, a sorte. Não. É preciso entender que houve um processo. Isso garantia 100% no sucesso? Não. Mas houve um processo de reestruturação do setor comercial do clube, do setor de marketing do clube. Hoje a gente tem um setor comercial de marketing remunerado, 100% remunerado. Houve um trabalho para a chegada de novas marcas. Houve um trabalho que, para achar o equilíbrio, não foi fácil, mas houve um trabalho até capitaneado por Luciano Leonídio, que está aqui, em relação à questão de precificação de ingresso. A gente tinha um ticket médio de ingresso que era R$16, salvo engano. Então a gente conseguiu aumentar esse ticket médio.
sem também excluir a participação do torcedor, que isso é um outro ponto que a gente pode abordar aqui mais na frente, essa relação clube-torcida. Então, houve um trabalho que minimamente me deu uma segurança de dizer, vamos ousar, vamos trazer, porque o trabalho que está sendo feito nos traz capacidade de honrar. É suficiente só isso? Não. Foi suficiente? Não. Tem também um lado, uma conta que precisa se pagar, que tem momentos ali que a gente escolhe qual é a prioridade de pagamento, porque a conta não fecha. Essa ousadia, com responsabilidade, com um grau ali de conforto e de certeza, mas ela gera também um efeito de dizer, nessa última semana aqui eu tive que tomar algumas decisões, que a gente disse, a prioridade de pagamento é essa daqui, essa outra aqui vai esperar, porque a conta por completo numa Série C, num time para subir, não fecha. Então a gente contou muito, eu vou dizer isso sempre, a gente contou muito com a compreensão do elenco. Tá? O ano passado, praticamente, eu não me lembro um mês que a gente não tenha pagado a folha em dia, carteira e imagem. Muitas vezes a gente pagou antes. E aí estou falando da questão do futebol. Esse ano, na maioria das vezes, a gente teve um atraso de 5 dias, de 10 dias. E o elenco, o jogo do Brusque, para vocês terem ideia, lá, a gente foi com um atraso, talvez ali, de 12 dias. Mas o elenco e venceu o Guarani, não foi o Londrina, né? Também. Mas o elenco compreendeu. Por quê? Porque também tudo que a gente estabeleceu foi cumprido. Eu tive reuniões com o elenco, a liderança do elenco, e disse, minha gente, eu não vou estar aqui mentindo, nem querendo enganar um bando de jogador velho, não. Não vou. É assim, assim, assim. Contem, acreditem que a gente vai cumprir. E a gente, rigorosamente, cumpriu. Quando não podia pagar, a gente não vai pagar hoje não, mas daqui a 3 dias dá para te segurar? Dá. E a gente foi construindo essa relação. Então, não é só uma atitude pontual que acho que faz a gente construir essa engenharia financeira. A gente tem uma conta para pagar agora? Claro que tem, é óbvio. Só que agora é diferente. Agora a gente tem onde buscar esse recurso. O ano passado a gente teve uma conta para pagar também, mas a gente não tinha onde buscar o recurso, porque a gente ficou o ano passado na Série C. Então essa ousadia foi muito também disso. E, finalizando, um ponto importante. O ano passado, nós aprendemos muito com os erros, até porque erramos muito mais. Esse ano, e sempre vai haver erro. Mas eu acho que esse ano a gente tem que tomar isso como exemplo e aprender com esse acerto, de que é preciso ousar. Se a gente ficar com a política só de austeridade, a gente não consegue ter sucesso desportivo. E se a gente pegar os últimos 7, 8 anos, com política de austeridade ou não teve um ano que foi superavitário. Então, isso também é preciso se entender. Isso não quer dizer que é irresponsabilidade. Vamos sair gastando e gerando uma dívida absurda e impagável. Mas é todo o contexto, entendeu, João? Uma coisa que a gente percebeu na chegada de vocês no trabalho foi uma mudança muito grande na parte física do Náutico. Inclusive, a gente já via nas outras passagens de vocês também. Em algum momento, para a gente que é torcedor, a gente notava que uma hora um lesionava. Isso tudo é muito bem programado e previsto, né? Porque para o torcedor, e talvez seja um trabalho de comunicação também, que a gente algumas informações ficavam meio... não chegava completo o que estava acontecendo com o jogador e tal, aí de repente o jogador voltava, ocupava posição. Isso é um trabalho em conjunto com a comunicação, proposital, para a gente esperar o momento do jogador estar pronto para voltar. Isso já é um trabalho de vocês, né? É que eu estou visualizando, imaginando o que vocês pensaram. É mais ou menos isso, né? Olha, porque você falou de comunicação, sim, me veio na cabeça perfeito. Isso na hora. Tudo é discutido. Isso é fundamental. E foi sempre está envolvido, assim, principalmente os que estão mais direto com a gente, que é o Júlio e a Renata, sempre perguntando como é a melhor forma da gente comunicar, se precisamos comunicar, se não precisamos, qual é o ideal, porque muitas vezes uma lesão depende muito da lesão.
tem lesões que a gente tem condições de saber que, olha, são 10 dias, que é interessante que a gente comunique ou não, que não é interessante que comunique, porque a transição daquele perfil de lesão, ela pode falar em 10 dias, mas ela pode ser 20, né? Porque é a característica mesmo. A exemplo agora, a do Carlinhos, ela foi complicada, né? E a gente usou algumas alternativas em conjunto com o departamento médico, e aí a gente tem que pensar na questão de municiar o adversário ou não. Então tá sim, sempre sendo discutido como vai ser passado, quando vai ser passado e até mesmo se vai ser divulgado, ou se vai deixar simplesmente vai ficar sem divulgação. Então é sempre muito bem pautado por aquilo que a gente entende como importante para o futebol, para o momento, né? E o professor normalmente entra muito nisso, ele atua muito nesse tipo de circunstância, naturalmente comigo fazendo elo. E você comentou inicialmente sobre a parte física. Realmente a gente teve uma mudança muito grande, a gente chegou aqui, fez a detecção, conseguiu observar, comentou sobre isso nas primeiras coletivas, eu me lembro, que a gente precisava de um acréscimo considerável em alta intensidade. Até perdoe a interrupção, Guilherme, eu lembro de Hélio dizendo na entrevista coletiva, esse elenco vai sangrar agora para poder colher depois. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Pode falar agora, Chapo. Não, desculpa, é que aparentemente é uma carga de trabalho pesada, mas o pessoal abraça, né? Assim, inicialmente é sempre choque. Eu vou ser muito franco. Sabe, né? Vou ser muito franco com você, assim. O Igor Bolt é a prova disso. O Igor Bolt, quando chegou na primeira semana, ele sentiu bastante, né? Muito. Mas, assim, o choque inicial pro grupo, quando é um indivíduo assim, é mais fácil. Porque ele tá entrando num contexto e a cultura já existe. Mas quando você tem que mudar a cultura, o choque inicial, ele é ingrato. A verdade é essa. Dói. Então, muita reclamação. A gente acaba tendo... É um grupo muito bom esse, mas já tivemos grupos de ter embates, assim, complicados de dia a dia. A gente é duríssimo, todo mundo sabe, já conhece o nosso perfil de trabalho, mas com o tempo passa a ser prazeroso. Porque esse é o lado interessante do atleta de alto rendimento. O resultado pesa, né? O E fato de um cara bem. ver o resultado do próprio trabalho... O atleta começa a se sentir bem performando. Vou dar um exemplo. Arnaldo não estava se sentindo bem. A grande agradecimento do Arnaldo para mim, para o Thomas, que é o principal envolvido da área da preparação física, foi falar: Guilherme, vocês me deram novamente o prazer de jogar, porque eu não achava que eu ia ter mais condições nem de terminar um jogo. Mas é responsabilidade do atleta até certo ponto. Na minha opinião, até página 2, na maneira de dizer, a maior responsabilidade é do comando. Nós temos que propor para o atleta a condição dele de terminar um jogo. Como? A carga é essa, estabelecida, vai ter que fazer, e se o atleta cumprir, ele começa a entender que vale a pena. Me diz uma coisa, você falou o exemplo de Arnaldo, e Arnaldo, ele fez uma preparação, eu acho que foi até particular, tá? Quando acabou a temporada passada, que ele deu um gás muito grande para poder se colocar em forma para a temporada 2025, mas digamos que não surtiu o efeito desejado, porque ele continuou naquele perfil de não aguentar os 90 minutos, saindo durante os jogos, e quando vocês chegaram, ele passou a ter esse desempenho de jogar 90 minutos, até numa crescente de desempenho durante o segundo tempo. Ele crescia fisicamente. Existe hoje uma diferença, é uma pergunta de leigo mesmo, existe uma diferença grande de um trabalho que um atleta como o Arnaldo pode fazer de forma particular para vocês ali com toda a parte profissional? Não, na minha opinião não. Sinceramente, o grande lance não é o que ele vai fazer individualmente. Tudo que se faz hoje no futebol, nos aspectos individuais, nos treinamentos individuais, você vê hoje muita gente trabalhando com preparador físico próprio, né, dentro de uma condição naturalmente, são trabalhos auxiliares, são trabalhos que dão auxílio para o principal. Se o atleta não for desenvolvido dentro do jogo, dentro da especificidade, eu não vejo. Por isso que eu também estou vendo muitos clubes, muitos times, Série C, mais do que Série B, mas Série B também, sabe, que na maneira de dizer, morrem ainda dentro de campo, que fisicamente não sustentam um jogo, que a exigência hoje é muito alta, os números exigidos são muito altos, só que para você performar em alto rendimento, 1.000 metros em alta intensidade, como é a base dos grandes atletas que performam nossos, a exemplo, o Igor lateral, ele performou num jogo recentemente 1.100 metros em alta, quase 11 quilômetros num jogo.
Para ele conseguir performar isso, eu tenho que expor ele dentro da semana a mais ou menos 2,5 em alta, só em alta, a 25 quilômetros da semana, a numa base de sprints para a questão de lesão. Então, assim, uma base de força para poder suportar esse número de sprints. Sprints são as ações acima de 25 km por hora. Um atleta de alto rendimento, se não fizer no mínimo 25 sprints, ele não está protegido, é o contrário. Só que quando você pega uma equipe que não fazia uma média de 25 ou um pouco mais dentro da semana, aí corre aquilo que você comentou, que eu ainda não tive a oportunidade de falar, lesões. E todo clube que a gente assume, que a gente eleva o nível de alta intensidade, eleva para o número de sprints, que teoricamente são sprints para proteger o atleta para poder sprintar num jogo, você vai ter sim. No nosso caso, a gente tem em todas as equipes, aqui ficou em 29%, se eu não me engano, de 20% a 30%, todas as equipes que a gente assume, de 20% a 30% nos primeiros 2 meses do elenco se lesiona. Estou falando de 6 a 8, 9 jogadores. Se vocês olharem os 2 primeiros meses, vai bater mais ou menos nesse número. Então é algo natural, todo mundo fica um pouco apreensivo, pô, tá machucando, e a gente tem controle sobre isso, né? Não fugindo desse número, a gente sabe que está dentro de um controle natural, porque para você conseguir levar os caras a aquela intensidade de jogo que a gente mencionou, que a gente gosta, vocês começam a ver no olho nu, na maneira de dizer, não precisa do número para saber que os caras estão correndo mais, a verdade é essa, né? Mas o número naturalmente corrobora, ele nos ajuda a cobrar o atleta, e aí começa a criar uma cultura interna deles, entre eles, falar, pô, não sprintou, não correu, fez, não fez, deixou de fazer. E a gente também é muito reto na cobrança com o atleta. Poxa, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Vou dar um exemplo. Jogo do Floresta, aqui em casa, a gente estava num desenvolvimento tático, a gente não tinha pego nenhuma equipe ainda que baixasse tanto a marcação. E a gente tem uma dificuldade absurda. Por quê? Falta de movimentação no setor ofensivo. Movimentar em transição, movimentar mais com a bola, em transição principalmente, é fácil. Mas quando você está com um time que joga como a gente joga, um pouco mais posicional na hora que encurrala eles, você precisa de um excesso de movimentação. É a Europa, é maravilhoso ver isso num City, por exemplo. É bonito ver os caras com a bola, mas observa a quantidade de ataque à linha que eles executam para receber uma bola. O Salah é um mestre nisso. Ele ataca a linha 47 vezes e deve pegar na bola, muitas vezes, 10 vezes. Tá dizendo para o número de ataque a linhas. Até você criar isso no atleta, leva tempo. E aí os números baixam numa característica de jogo como aquela. A gente fez uma metragem de alta intensidade baixíssima. Mas quando você vai desenvolvendo e mostrando para o atleta, chega, aquele jogo foi exemplo, nós cobramos. Falamos, ó, não é uma questão tática dos caras baixarem, não. É uma questão da falta de movimentação da nossa parte. Aí vem números, aí depois vem vídeo, aí vem a demonstração deles deixando de fazer, e aí vem treinamento de campo. Aí você vai para o campo treinar aquelas situações. E aí você volta, desenvolve no jogo novamente. Só que cada jogo vai te oferecendo circunstâncias diferentes. Porque eu falo muito com os atletas, e falei nesse período principalmente que a gente passou 13 jogos ali sem perder. Eu falo, gente, entenda uma coisa. Nós temos que ter a humildade de entender que nós precisamos melhorar. Porque as pessoas vão começar a fazer coisas diferentes para enfrentar a gente. Porque qualquer equipe que se destaca, todo mundo começa. Pô, a gente está indo enfrentar os caras. Aí começa a te analisar mais, começa a perceber que, olha, esse usou essa, aquele usou aquela estratégia, outro usou outra, nenhuma deu muito certo. Pô, vamos tentar uma terceira, uma quarta. Vamos movimentar assim? Pô, os caras estão fazendo uma linha muito sustentada, ela é alta. Pô, a gente tem que ter atenção como? Trabalhar a bola em diagonal para fora, porque se trabalhar por dentro tem a cobertura do goleiro. São muitas alternativas que as equipes estão criando contra a gente e que faz parte do processo de aprendizado da nossa parte também. Sobre as alternativas, aquele time de 2001, Guilherme, encaixou aquela sequência de vitórias. Uma alternativa que os adversários acabavam usando era tentar quebrar essa bola na última linha. Quebrava a bola, aí o Náutico acabava ficando em dificuldade. E alguns problemas aqui, conversando com o João, eu tinha medo que isso acontecesse e acabasse sendo efetivo novamente. Dessa vez não foi. Não foi efetivo. O que a gente viu, de fato, funcionando e colocando o Náutico em dificuldade foi aquela linha muito baixa que o Floresta fez lá atrás, 5 jogadores, a Ponte acabou fazendo um pouco disso, né? E isso, ali também, acabou atrapalhando muito a gente, né? Então, veja,
o que era um problema lá atrás passou a gente conseguir se proteger daquilo. Mas aí aparece outra situação que acaba funcionando, né? Deu exemplo para a Ponte, deu exemplo para o Guarani, só que o grande lance, nossas equipes nessa competição não estavam acostumadas a sair atrás. Esse foi o único ponto, principalmente, que a gente sentiu de diferença da primeira fase, que a gente não viveu. A primeira fase a gente não viveu praticamente isso. A gente não tomava gol. Então, tomar o primeiro gol, sentir isso psicologicamente, a gente aprendeu na segunda fase. Tanto que a gente aprendeu que a gente foi resiliente no último jogo, jogo decisivo, ao tomar o gol. Resiliente ao entender que nós precisávamos continuar movimentando, continuar com o padrão de jogo, continuar com as situações. Tanto o gol que a gente fez foi uma triangulação muito treinada, muito repetitiva dentro do nosso trabalho. O segundo gol, por quê? Porque o Sam, juntamente com o Vinícius, fizeram um trabalho de triangulação e ataque à linha do Sam, que gerou o pênalti. Mas como? Eles tinham passado por esse processo de tomar gol, de sentir, de saber que, olha, nós temos que acalmar, tirar a ansiedade, continuar fazendo o padrão de conseguir gerar resultado. Então, sim, é aprendizado. A questão que você mencionou da bola nas costas, eu acho que existe uma modificação daquela equipe para agora, da nossa parte, tática. Eu vi situações diferentes, estudamos situações diferentes de equipes que fazem isso, que gostam de jogar assim, e modificamos bastante a característica de treino para desenvolver o nosso perfil de atleta. Porque uma coisa é eu trabalhar com o perfil de atleta que está muito acostumado a esse estilo de jogo. Mas outra coisa é eu trabalhar com atletas como a gente trabalhou e que comentaram com a gente, pô, eu nunca joguei assim. Eu nunca joguei assim. Então, é complicado. Então, assim, nós desenvolvemos alguns processos mais didáticos, né? Existe uma fase, como eu mencionei, sobre o gol da Ponte Preta recentemente, que a gente tomou na primeira fase, a gente não estava num processo ainda ideal. Consequentemente, a gente não tomou esse mesmo gol em outras circunstâncias. Se fosse hoje, eu não acho que a gente tomava o gol que a gente tomou da Ponte Preta em casa. Porque a linha sustentada, o último lance nosso contra o jogo do Brusque, que deu o pênalti para o Brusque, que estava impedido, é muito trabalhado. Eu fiquei muito feliz, apesar de a gente ficar com uma atenção do caralho, mas eu fiquei muito feliz porque é natural do atleta, já virou natural. A gente treinou tanto que eles empurram, na hora que a bola sai para fora e empurra para dentro, eles saem. Aqui mesmo? Na hora que a gente tira a bola lateral, depois sai e a linha sustenta na grande área, sai totalmente, a gente deixa 4 jogadores impedidos e gera aquela situação, a gente fica feliz porque, e eles ficam, porque eles mesmos falam, pô, o lance da linha foi decisivo, então é realmente muito positivo quando você consegue melhorar. Eu vi hoje um time melhor e não foi à toa, a estatística também mostrou isso. Ô Guilherme, assim, tu falou da linha de 5 e eu confesso que essas linhas de 5 viraram meu pesadelo. Porque, primeiro, vira um jogo insuportável, é chato de ver. Os árbitros, eles não têm a menor noção de como controlam um time fazendo cera. Parece, às vezes, até proposital, porque não é possível que todo mundo tá vendo que aquele goleiro ele não tá sentindo dor e os árbitros, eles, assim, deixam rolar. Mas uma característica que eu percebi muito quando o Náutico enfrentava times com linha de 5 era o excesso de cruzamentos na área. Eu acho que o Náutico contra o Floresta, eu acho que teve perto de 40 cruzamentos. Contra o Guarani também, quando se sentia um pouco pressionados ali, o Náutico acabava, talvez, até por uma pressão de estádio, uma pressão da torcida, uma ansiedade de querer fazer um gol. Você cruza aquela bola na área e no jogo contra o Guarani, por exemplo, no primeiro tempo principalmente, o cruzamento do Náutico estava me dando mais medo do contra-ataque do que propriamente de um ataque do Náutico. E nesses jogos agora já para depois, acho que o Brusque joga com um pezinho um pouquinho mais atrás. Acho que quando a gente jogou contra a Ponte Preta lá também é um time que baixa muito, muito chato inclusive. O Náutico conseguiu controlar muito a quantidade de cruzamentos que fazia, conseguiu trabalhar mais essa bola.
Eu queria que tu falasse se existia um trabalho de controle dessa ansiedade, talvez, ou se realmente foi só circunstancial do jogo que esse número baixou. Oi. Sem dúvida nenhuma é trabalho. Eu acho que o grande lance de um bom sistema ofensivo são alternativas. E você começa a criar alternativas com o tempo. Você começa a desenvolver essas alternativas com o tempo. Então a gente começa a fazer um trabalho mais simplista com relação à parte tática ofensiva, e aí a gente vai crescendo. Como eu falei, do sistema defensivo serve também para o ofensivo. É um processo didático, onde você demonstra algumas situações iniciais, transfere para jogo, vem para treinamento, corrige no vídeo, retorna, e aí a gente passa a evoluir. Quando você começa a tornar esse processo básico e natural do atleta, você vai e evolui para uma segunda etapa, uma terceira etapa, uma quarta etapa de movimentação. Então, é um processo de evolução, naturalmente. E, sim, a gente não pode viver de alternativa única, só trabalhar a bola para chegar por fora e colocar dentro da área. Pega um Floresta, pega uma ponte com zagueiros que cuidam muito bem da grande área, a gente tem que expor esses zagueiros a 1 contra 1. Tá? Expor eles a ter que quebrar a linha por dentro. E aí vai da característica, muitas vezes, dos jogadores, vai do desenvolvimento também do trabalho. Vou dar um exemplo. Esse final que você mencionou, tem um jogador especificamente que trouxe isso pra gente, que é o Vitinho. É o meia condutor. Antigamente falavam meia ponta de lança. Aqui a gente viu, por exemplo, Nildo no Sport, um grande jogador, meia ponta de lança. Então, Renatinho do Santa Cruz, né? Jogadores que tiveram destaque aqui, por exemplo, nesse sentido, é o meia condutor, o meia do 1 contra 1. Esse meia é super interessante para esse tipo de circunstância. Então, as alternativas que nos foram dadas, e aí eu falo, esse é o grande lance também de diferença de 21. A hora que a gente pediu, a hora que a gente falou que o presidente pediu, nós precisamos aqui, nós precisamos ali, mas porque a gente precisa de alternativa, dei inúmeras entrevistas falando sobre as alternativas e a importância delas. Isso foi um diferencial para a gente crescer ofensivamente, passar a ter inúmeras alternativas, porque o sistema ofensivo é o que mais oscila. O atleta do sistema ofensivo, ele oscila mais, psicologicamente, tecnicamente. Então, é difícil. Por isso que um grande atleta ofensivo custa muito. É aquele que tem consistência. Um exemplo, fez bons números. Vinícius aqui em 21. 13 gols, 13 assistências. Foi ganhar 200 mil no Goiás. Ele estava com a proposta do Bahia maravilhosa. Todo mundo quer. O grande atleta mais consistente, todo mundo quer. Então, realmente é difícil. Então, a gente tem que estar preparado para essas oscilações, tem que ter alternativas suficientes para trabalhar com equipes fora linha baixa, trabalhar em transição. Né? Então, você precisa dos atletas, mas também, naturalmente, precisa desenvolver treinos para essas circunstâncias de jogo. Fazer mais um para Guilherme. Fala aí. Já pode para casa, Guilherme. Mas só fazer mais uma curiosidade que eu tenho, que até a torcida da Ponte Preta entendeu mal. A gente comentou num programa sobre a clara diferença de peso de Elvis da Ponte, que vocês já trabalharam com ele, para os outros jogadores. E dos outros jogadores da competição. E o Elvis, para mim, é o craque da competição. Foi o melhor jogador da competição. Vocês que trabalham tanto essa parte física, o que explica esse fenômeno incrível? Porque é um craque e você olha a olho nu, não precisa pegar números do Elvis, taxa de gordura, nada. Você olha e vê, esse cara está acima do peso. O que explica o fato dele ter sido craque do campeonato e vocês teriam dado uma prensa nele ali para ele sair fininho? Acima da média. O Elvis, no dia a dia, ele tem uma demonstração ainda maior da capacidade dele. O Elvis é o único jogador que trabalhou com o professor e que o professor aceitou o percentual dele relativamente acima da maioria. Eu estou falando assim, ele conseguiu se condicionar foi um dos momentos mais finos dele.
Não é o grande lance. Assim, o Elvis, na condição que ele jogou a terceira divisão, e vocês observaram, ele consegue ter um padrão de alta intensidade baixíssimo para aquilo que a gente exige. Então, a gente exige, por exemplo, do Batecalan, do Lucas, do Vitinho, 7 a 10% em alta intensidade. Elvis corria 1 a 2% em alta. Eu estou falando de 10 km, e ele percorria bem, ele tem volume, mas eu estou falando de 100 metros em alta. E ele consegue ser decisivo mesmo assim. Elvis tem uma inteligência tática única para atletas. Ele é um treinador dentro de campo. A gente fazia palestra, a gente desenvolvia a equipe, existem algumas alternâncias que a gente desenvolve, independente da estrutura tática, da forma que a gente vai pressionar, se a gente vai fechar meio, se não vai, se a gente vai pressionar com um homem por dentro, 2 por fora, com 3 já mais adiantado, se o Berada vai pressionar zagueiro ou não, se é uma saída de 3 ou 2. Tudo que a gente passava pro Elvis, ele coordenava os caras dentro de campo. E aí ele é mestre. Para fechar a linha de passe, ele é inteligentíssimo, e para botar os meninos para correr, ele é maravilhoso. Então ele pegava dentro do campo e pegava os meninos e começava, é aqui, é ali, é lá, e dá dura. Eu gosto que ele é liderança muito positiva. Então, eu não tenho, assim, milindre nenhum de falar, um dos melhores atletas com quem eu já trabalhei, um dos atletas mais inteligentes, se não o mais inteligente com quem eu trabalhei. Elvis, e é um cara, assim, sensacional. Falei com ele hoje umas 3 vezes já. E muito, agradeci já. Eles ligaram pra gente no pós-jogo falando, olha lá o Luiz Felipe que fez o gol, nunca faz gol o Luiz Felipe. Eu falei, tá vendo, eu avisei que eu ia dar a vida. Eu falei, graças a Deus. Mas realmente eu não esperava nada diferente, não por eles. Mas o que acontece aí, Guilherme, é algo surreal também. Trabalhamos lá, sabemos da importância que é aquele clássico, e eu não tinha dúvida, e ainda mais tendo 7 amigos no time titular, eu sabia que o pessoal ia correr pela gente. Só uma coisa aqui, eu estava observando o desempenho de Elvis naquele jogo que a Ponte Preta venceu o Náutico aqui nos Aflitos, e era uma coisa impressionante. Ponte Preta, salário atrasado, ambiente conturbado, elenco sendo desmontado, momento decisivo do campeonato, técnico indo embora, ele tranquilo, sem correr, distribuindo a bola, na maior tranquilidade. Atos, você percebeu isso também, é uma situação que é impressionante e não me faz pensar diferente. Eu queria ver esse cara no Náutico ano que vem. Veja, ele é ídolo lá na Ponte Preta, né? Então, se ele quiser continuar na Ponte Preta, ter um ídolo, sempre quer ficar no time, mas ele querendo vir para cá, eu acho que tem vaga, tá? Eu sou fã de Elvis, acho um craque. E vou aproveitar, Guilherme, já que tu tem contato direto com ele, manda uma mensagem para ele e diz o seguinte, olha, os 500 mil que o grupo de torcedores prometeu, juntou 30 até agora. Ainda falta 470. Mas Elvis é sensacional. Não tenho dúvida que Náutico ganharia muito com o atleta dele, como ele. É um atleta que vive o clube muito. Ele vive muito o clube, a gestão, os problemas. Então o Elvis está lá, eu sei que ele está vivendo os problemas, ele vive o campeonato. Ele não é alheio ao mundo, do tipo, preciso jogar, preciso fazer o meu trabalho. Não, ele é totalmente envolvido com o campeonato que ele tá. Quem tá ganhando não tá, saldo de gol. Ele vive o trabalho dele. Então, seria sensacional contar com o Elvis aqui, em qualquer lugar que a gente também trabalhasse. Eu realmente tenho um carinho muito grande, mas não é só um carinho, não. A questão profissional, ele somaria demais. Tem um meia para tudo. Eu vou dividir entre vocês dois. Parte estrutural, tá? Eu acho isso um elefante na sala, porque a temporada acabou para o Náutico, a gente poderia estar aqui, a ansiedade leva a gente a querer falar sobre renovações, saídas, quem fica, contratações, que eu acredito que o Náutico vai ter que ser muito rápido nesse mercado, Guilherme, porque não dá para ficar esperando o Campeonato Paulista, tá? Tem que trabalhar o mais cedo possível, dar aquela segurança para o jogador, para que ele decida vir para cá, porque se esperar ali dezembro, janeiro, aquela famosa esperativa que o mercado agora se acostumou a usar muito, na esperativa a gente perde, porque o cara vai acabar indo para o Campeonato Paulista. Mas antes disso, eu acho que, para mim, o elefante na sala é a parte estrutural.
Se não for, vocês podem dizer para mim que não, na minha visão, eu acho que não. E eu queria dividir em duas partes, que eu queria pegar com o Bruno a parte dos aflitos e com o Guilherme a parte relacionada direto ao time, né? A parte ali de fisiologia, de preparação, de recuperação de atletas. Começando com tu, Bruno. Tá na cara de todo mundo que a gente precisa de iluminação ali nos aflitos. Renato pega no pé da iluminação o tempo todo. Eu costumo não dar muito ouvido para ele, né? Porque quando a gente está disputando ali uma competição, para mim o que interessa é o foco nos objetivos, como a gente estava na questão da Série C, mas agora é o momento de se debater isso. Então eu queria que tu falasse sobre iluminação, se vai ter uma necessidade de gramado também, questão... Vai ter porque arrancaram metade, né? Arrancaram uma boa parte do gramado, então... Trocou a rede. Vai precisar. Trocou a rede agora. A rede foi embora, foi tudo. Parte dela foi João Grilo, viu? Foi João Guilherme tá Grilo. preocupado agora, não tem rede. Não tem rede. Nem pagou a rede, ele tá parcelado. Então me fala sobre essa parte estrutural e principalmente, Bruno, e isso serve para você também para Guilherme quando for falar da parte direta ao campo. Da onde tirar esse dinheiro? E se isso faz parte do orçamento para o time no ano que vem? Vou dar um exemplo. Se vocês têm uma capacidade de colocar uma folha para o time, vai precisar tirar dessa folha esse dinheiro para poder fazer iluminação, ou no caso de Guilherme, que Guilherme vai comentar, para ter uma preparação melhor dos atletas, uma recuperação melhor em contusão, vai ser tirado ou vocês vão buscar esse dinheiro de outra forma? Vamos lá, a ideia é a gente ter um orçamento global para o futebol. Nesse orçamento global, ele vai ter lá uma rubrica específica para a folha de atleta, a folha de comissão, o staff, o departamento de fisiologia, equipamentos, etc. A gente isolar o custo do futebol. Como se a gente, não do ponto de vista formal, mas na prática, a gente tratasse aquilo ali como a SAF, algo independente. Eu acho que a gente tem que criar uma alternativa de ter um orçamento apartado. Trabalhando, não é nem por cento de custo, é de fato ter dois orçamentos. Tá? E no futebol envolver tudo isso. Na parte dos aflitos, existem algumas questões de regra, de regulamento que a gente vai ter que seguir. A questão da iluminação é notória. Eu acho engraçado quando a gente vai para os vídeos. Eu passei com a chegada dele, Guilherme, assistir os vídeos na semana, análise de adversário, do próprio jogo da gente. E a imagem da nossa análise dos aflitos, ela é mais escura do que a imagem que é feita nos outros estados pelo nosso analista. Isso é gritante. E é deficiência na nossa iluminação. Só tem um estádio que eu achei a coisa mais esquisita da face da Terra. Deixa eu fechar aqui. A coisa mais esquisita, Bruno, que é o Augusto Bauer. Ele tem um ponto de luz na grande área. É bizarro. Mas mesmo assim, quando a gente vê na imagem, é mais clara a imagem do que dos aflitos. Então, tem essa questão da iluminação. Tem uma questão que a gente enfrentou esse ano também, a questão do gramado. E aí foi algo que eu também aprendi com o convívio. Não é só o visual, a grama, é o piso, que você chama, que está por baixo da grama. Então aquilo ali também vai ter que ter uma atenção especial. Nós temos alguns jogadores que reclamaram da questão do solo, do piso, não propriamente da grama. Eu acho que precisa rever vestiário, tanto de visitantes quanto da gente, da arbitragem. A gente tem um problema que é em relação à questão dos ingressos e de reciprocidade e cortesia para o time visitante. A gente não tem local no estado suficiente para colocar a torcida visitante. Agora, contra o Brusque, a gente era obrigado a destinar uma parte dos ingressos, mesmo por reciprocidade, e a gente não tinha camarote suficiente, um espaço reservado suficiente para colocar, então a gente perdeu uma área muito grande ali para abrigar 20, 30 pessoas da torcida visitante. Então acho que a gente tem que pensar também nisso. São várias intervenções que precisam ser feitas. Isso tudo tem que entrar no custo, no meu entendimento, no custo de futebol, porque está atrelado ao futebol em si, assim como, por exemplo, a gente também vai ter que enfrentar isso, questão de plano de sócio, e se perguntar, será que vale a pena a gente modificar isso aqui? Qual é a análise? A gente tem um plano de sócio que eu acho que é de 2018, talvez 2019,
que precisa ser revisto. A lógica talvez tenha que ser diferente, porque isso tudo faz parte do universo do futebol. Sim, em relação ao CT, acho que o Guilherme tem muito mais competência técnica para falar. Olha, acho que na coletiva, inclusive, do acesso, eu comentei. Nós estamos aí 70% distantes, talvez, colocando em número, daquilo que é o ideal. Nós fizemos uma alteração considerável no CT, né, em conjunto com o clube, muitas pessoas participando, alguns colaborando, né, o clube correndo atrás de inúmeras parcerias, mérito também muito grande do setor comercial, que correu atrás de algumas situações para tornar viável e sem um custo direto para o clube, né, esse custo ser de uma forma indireta, conseguindo patrocínio mesmo, pessoas que gostariam de se envolver com a marca do clube e ao mesmo tempo entregar em material, entregar em alguma coisa que a gente precisava, e a gente conseguiu dar uma infraestrutura mínima necessária para acesso. Foi o que a gente comentou com o clube. Nós precisamos desse mínimo. Sem isso aqui, você não tem condição, ainda não tem condição de andar, na maneira de dizer. Até o pessoal comenta que a mudança da fisioterapia foi radical, demos um carro excepcional para os caras dirigirem. E na minha opinião, eu falo, olha, não. Os caras estavam de bicicleta e a gente deu um carro para os caras dirigirem. Eu brinco assim, mas o Bruno sabe que o nosso nível de exigência é sempre pensando no melhor. Se a gente for fazer um comparativo de um departamento médico de alto nível hoje da 2ª divisão com o departamento médico do Náutico, nós ainda estamos consideravelmente longe. Então aí sim, agora para uma 2ª divisão, uma manutenção ou posteriormente um acesso, aí eu já coloco diferente. Nós não temos o necessário, nós estamos até a 70% do necessário. Precisa crescer, sim, a distância ela é muito grande do ideal para uma C, para desenvolver uma C, e do ideal para desenvolver uma B. Qual o motivo dessa distância? Número de jogos, logística e a quantidade de jogos na proximidade. Então você tem jogo sábado e terça, né, em um número de vezes muito maior do que numa Série C, que na verdade é semanal, sempre. Bem tranquila a Série C, a verdade é essa. Então, se você não qualificar a estrutura, você não vai conseguir recuperar seus atletas. Você não vai, além de ter um elenco maior, você precisa... Eu ia perguntar, Guilherme, vai precisar de um elenco maior, não vai? Sem dúvida nenhuma. E quando eu digo maior, não é em número de atletas, é maior em qualidade. A Série C te permite ter um atleta principal e um atleta que você sabe que tem um certo potencial, e você vai utilizá-lo de forma mais pontual, e você tem uma boa sustentação para fazer a divisão e dar qualidade para o principal desenvolver nos momentos ideais. Você consegue ajustar isso, né? E ajustar isso com relação principalmente ao orçamento que o clube tem. Mas a Série B não te dá essa oportunidade. Você tem que ter um nível alto, no mínimo 2 jogadores por posição no nível alto. Então, nós estamos falando de 22 atletas num padrão alto. E aí sim, mais uns 7 jogadores para compor, que aí oriundo da base, oriundo de uma aposta. Então, se nós não pensarmos no desenvolvimento dessa estrutura, e é consideravelmente caro, mas é viável, o clube tem condições de talvez conseguir viabilizar, o Bruno já está trabalhando em cima disso, já estamos discutindo o que é necessário, o que não é, o que eu tenho que correr atrás, o que o Bruno tem que correr atrás, o que o clube em cada área precisa desenvolver para a gente melhorar isso. Então, agora, naturalmente, a gente vai dar todo o suporte, independente. Nós temos contrato até 30 de novembro, então eu estou aqui em função do Bruno, na maneira de dizer, para poder dar a minha contribuição, independente do que aconteça, com relação à nossa continuidade ou não. Então, eu não vejo o clube parado, não, mas eu vejo o clube precisando ser rápido nisso, e não depende, naturalmente, só do Bruno. Isso, então, só para finalizar esse tema, o desafio é equilibrar tudo isso, sem a gente também ter um impacto na folha do futebol, porque a gente precisa de estrutura, precisa, é óbvio que precisa. O Guilherme listou aí N motivos, mas a gente não pode também negligenciar a folha do futebol, porque senão a gente vai ter um bom vestiário e vai voltar para a Série C, e aí a gente precisa equilibrar isso aí. Esse é o grande desafio.